Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Financeiramente Feminina. É um prazer. Meu nome é Amália Oliveira. Eu sou a Alessandra Chaves. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, um amigo de mercado, Anderson Matias. Anderson é um especialista de previdência privada. Vou deixar ele se apresentar, explicar um pouco mais sobre a sua história, como que você foi parar na previdência privada, a gente falar um pouco sobre os números da previdência. Anderson, primeiro, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Vamos fazer um podcast aqui riquíssimo, que eu tenho certeza que as pessoas precisam muito de ouvir o que a gente tem para falar aqui hoje. Legal, obrigado pelo convite, meninas. E vamos ver como que a gente ajuda essa turma a entender um pouquinho mais sobre previdência, né? Exatamente. Apesar de ser um assunto que cada vez mais está em alta, ainda é um tabu para muita gente, né, Anderson? É um tabu. É um tabu pela forma como foi vendida, né, no passado. As pessoas ainda têm um ranço cultural em relação à previdência. Nosso trabalho é jogar isso por terra e mostrar para as pessoas que é um produto que vai fazer sentido na vida de qualquer brasileiro que queira. Exatamente. Diversificar investimentos para aposentadoria, vamos dizer assim, né? Previdência não é a única alternativa, mas é uma das mais eficientes que a gente tem no Brasil e a gente pode provar, né? O que é mais legal. E não só pensando em aposentadoria, existem benefícios fiscais que a gente pode usar, como a gente fala, de imediato, né? Exato. Então tem muita coisa que pode ser trabalhada com produto, né? Previdência privada. Sim. Espero que hoje seja um dia aí, um podcast, uma gravação de muito conhecimento para todos nós, né? Anderson, como você começou na previdência privada? Conta pra gente um pouco da sua história para as pessoas entenderem sua base dentro da previdência privada. Minha história é longa na previdência. Eu comecei em 2004. Antes de trabalhar com previdência, eu trabalhei em diversos ramos, assim, bem eclético. Primeira coisa, eu peguei um contrato de plano empresarial de previdência, porque eu fui convidado para fazer parte de uma equipe que vendia planos empresariais. Nossa. Não era PGBL e VGBL para pessoa física, como a gente está acostumado. Fundo fechado. Não, fundo aberto. Era aberto ainda. E era uma novidade no mercado, porque isso era 2004, gente. Imagina se hoje a gente tem dificuldade de falar de PGBL e VGBL para pessoa física, imagina falar isso para empresa. Nossa. Era uma maluquice. E eles me deram um contrato, mandaram eu ler para ir para a entrevista, pelo menos saber o que era uma previdência. Eu não sabia nem o que era, não sabia que existia esse produto no mercado. Comecei a ler aquele troço e falei, eu não vou aprender isso desse jeito. Eu montei no Excel um simulador. Eu li o contrato, fui traduzindo aquilo em números e montei um simulador. Eu ficava vendo como é que funcionava a hora que eu manipulava os números. Falei, entendi, esse negócio não é tão difícil assim. Achei que eu tinha entendido a fundo. Eu entendi de forma rasa, lógico. Com certeza. Mas eu fui para a entrevista e fui convidado para trabalhar na Brasil Prev. Comecei, esse simulador foi mais esmerado com o tempo, à medida que eu fui aprendendo de verdade com esse meu colega de faculdade, que era o superintendente da época da Brasil Prev, até hoje, e com um outro colega de trabalho que tiveram o maior prazer em me ajudar, assim, porque viram que eu era muito interessado, eu gostava de aprender, aí eu fui aprendendo. Passou um tempo, eu já dominava o assunto até mais do que as pessoas que me ensinaram. Não porque elas não sabiam tanto, é porque eu traduzia em número mesmo, não era assim, eu acho. Sim. É ou não é. Sim. É muito diferente. Foi quando, em 2002, eu fui convidado para ir para Icatu, e eu aceitei de pronto, porque eu queria ter a oportunidade de ser gestor de equipe. Não tinha experiência nenhuma, além da Brasil Prev, e dos meus negócios, mas é muito diferente ser dono de um negócio e ser gestor de uma empresa onde você também é funcionário. Mas eu aceitei o desafio, fui, e comecei um trabalho na Icatu, que foi aonde eu entendi previdência de verdade. Não é porque a Icatu está aqui a nossa canequinha, não, mas todo lugar que eu vou falo da Icatu, foi uma escola de previdência para mim, principalmente porque eu não falava só de planos empresariais mais. E aí eu fui conhecer soluções para pessoas físicas que brilhavam o meu olho todo dia que eu via alguma. Sim. Porque a Icatu é uma seguradora que tem uma tendência natural a resolver o problema. Sim. É muito diferente de ofertar o produto. São coisas distintas. Eu tenho no sangue hoje o que a Icatu me ensinou, que é um modelo de parceria, então eu tenho uma facilidade de identificar e estruturar negócios e fazer parceria. E a gente tenta fazer dar certo ou não, aí a gente às vezes acerta, às vezes a gente erra, normal. Que bom que é assim. A gente tem que validar as coisas para ir acontecendo e crescendo. E aí eu montei uma startup de previdência, que é um dos projetos que
Não é que não deu certo, a gente identificou que ele precisava de muito dinheiro para rodar no nível que a gente queria. A meta era simples, era ter 1 bilhão de previdência sobre a administração. Super simples. É extremamente factível. Principalmente com os números da Previdência hoje no Brasil, A né? gente tem 1,3 trilhões de reais nesse negócio. Eu queria só 1 bi, E quanto que isso está em banco, Anderson? 95%. 95% desse valor de Previdência no Brasil estão em 5 bancos. E é o que você falou. Você está desde 2004, né? Nessa área. Então, assim, a gente está falando de quase 20 anos de mudança de comportamento, né? Desse cliente que somos nós brasileiros. E a gente trabalha muito isso, né, Amália? Através da mudança de comportamento, a gente vem para o planejamento financeiro que se encaixa, um dos produtos é a previdência privada, pensando em inúmeros benefícios, como você bem disse aí, a questão da aposentadoria, mas também tem a questão, né, do benefício fiscal na declaração de imposto de renda anual. Fala para a gente um pouquinho sobre essa mudança de comportamento dos brasileiros de modo geral com relação à previdência. Como que era essa visão lá atrás e como que está hoje? Vou te dizer o seguinte, a gente deveria levantar as mãos para o céu, porque hoje o volume de informação que chega até as pessoas é muito alto. Lá em 2004, quando eu precisava pesquisar alguma coisa de previdência, eu tinha uma alternativa, a SUSEP, que por acaso há pouco tempo mudou o site, né? Era impossível você ter informação. A fonte de informação era ruim, e era a fonte de informação que inclusive é responsável pelo produto Previdência. Então, assim, você não tinha acesso sequer, um acesso facilitado, transparente, simples de se pesquisar, na própria entidade que cuidava dos produtos. Então, você imagina, para o profissional que trabalhava com Previdência, como é que era difícil saber se ele estava fazendo certo, se estava fazendo errado, se o que ele ouvia era verdade ou era mentira. Aí depende do seu nível de indignação. Esse amigo que me contratou falava, se você não for um indignado, você não vai aprender nada nessa vida. Porque o primeiro percalço que você tiver para chegar na informação, você vai desistir. Você desiste. Porque é mais fácil. E esse negócio de desistir comigo não existe. Não existe plano B, né? Não tem essa história. Ou eu vou a fundo no negócio, entendo a fundo e falo, dadas as informações que eu tenho, eu vou por esse caminho. Se eu estou certo ou errado, não sei, eu tomo uma decisão. Sim. Mas eu tenho certeza que eu estou anos-luz na frente do resto que está tomando decisão só com aquela informação que eles têm. Sim. E a mesma coisa o cliente. O cliente hoje não tem dúvida sobre previdência ser bom ou ser ruim. Porque ele é bombardeado com isso o dia inteiro. É Primo Rico, é Natália Arcuri, todo mundo fala disso o dia inteiro. Sim. Por quê? Porque perceberam que é um bom produto. Hoje, né? Hoje, nos últimos 3 anos, vai. Sim. Há 4 anos atrás, ainda era difícil falar de previdência. Tinha muita gente com dúvida ainda. Eu falava, gente, mas é tão simples, mas as pessoas ainda tinham dúvida. Hoje isso já está meio que chancelado, principalmente com a reforma da Previdência. Porque aí tem que acontecer uma grande mudança para as pessoas pararem e ouvir sobre aquilo que elas deveriam entender. Não tem essa educação financeira, na verdade, né? Porque esse excesso de informação também é um pouco perigoso. Porque é o que a gente vê, a gente já até conversou sobre isso. Existe muito conflito de interesse e a gente eu não consigo saber qual tipo de previdência que é bom para você se a gente não sentar e conversar. Então você vê lá o famosinho da internet falando que a previdência X é bom, que você colocar tanto, você vai ter tanto lá na frente, com rendimentos, com rentabilidade que a gente sabe que não existe, está acontecendo aí um monte de falcatruas, de fraudes em questão de investimento, aí é o que eu falo, as pessoas não podem seguir essa coisa de modinha, tem que sentar com um profissional, entender, a gente sabe que é cheio de... Não é nada difícil, que as pessoas acham que é uma coisa impossível de entender, mas que existem uns detalhes onde você pode prejudicar a vida do cliente. Exato. Então, assim, esse nível de informação hoje é o que está mudando o cenário de previdência, porque a informação existe. Sim. Tem informação qualificada. Tem muita. Sim. E você percebe, as pessoas estão... O volume de informação é tão grande que as pessoas já estão conseguindo filtrar o que é bom do que é ruim. Sim. Né? Hoje já dá para filtrar o mínimo possível. Antes a gente ouvia uma pessoa falando, você tinha que acreditar nela, não tinha outra para contrapor.
Na verdade, as pessoas elas estão cada vez mais se interessando por aquele assunto. Exato. Porque, como você disse, há 3 anos atrás, né, aproximadamente, as pessoas não sabiam o que era uma PGBL, uma VGBL. Aliás, hoje tem muita gente que Ainda não sabe, sabe. né? Não sabe o que é uma tabela progressiva, regressiva, não sabe que a previdência é necessário, de modo geral, que seja feita portabilidade, porque o fundo de previdência hoje é num cenário econômico, daqui a 5, 10 anos é outro, então fazer a portabilidade é essencial, né? Então, ter profissionais como nós, fazendo esse acompanhamento direto com o cliente para entender como é que está o cenário da necessidade dele, juntamente com o cenário econômico, isso é muito importante, né, Exato. Anderson? Como que era a previdência no passado? Era um casamento. Uhum. A pessoa escolhia uma previdência com o gerente, tem clientes até hoje em fundos desse tipo. Aí eu fui Brasilprev e vou falar de Brasilprev aqui agora. Tem um fundo na Brasilprev que é o pior fundo de renda fixa do mercado brasileiro de previdência. Você pegar Tem ranking... muita gente lá. Não, ele é só o maior fundo de previdência do Brasil Tem hoje. muita gente lá. Por que a pessoa ainda está lá? Por desinformação, por Exato. desconhecimento. E ela tem que buscar essa informação e esse conhecimento com o gerente, que é quem tem interesse na venda. Então há um conflito de interesse de mostrar que existe alternativa boa dentro da própria Brasilprev. Percebeu? Não é falar mal da instituição. Sim. É porque houve uma evolução nos fundos. Uhum. Só que quando você tira um cliente de um fundo desse tipo, que dá uma remuneração X para o banco, para a Brasilprev no caso, para tirar o cliente para levar para um fundo que às vezes é mais barato para o cliente no sentido de taxa, perde receita na instituição. Então existe um conflito de interesse direto com isso. Quem acaba perdendo essa história é o cliente sempre. Exatamente. Quem está deixando de ter bons benefícios, bons produtos, boas assessorias, é sempre o cliente, porque é ele que compra, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que a gente está num cenário de mercado num momento ótimo por 2 motivos. Primeiro, as pessoas estão sendo bombardeadas com informação de economia desde que o último governo entrou, que é uma questão simples. Assim. Ele foi tão bombardeado que foi bom para o sentido financeiro. As pessoas tiveram que entender como que o mercado financeiro funciona, entre aspas, porque se falava tanto disso que gerou interesse. Uhum. Se gerou interesse no profissional também. O que eu mais tenho visto é profissionais da nossa área se qualificando em certificações financeiras. Isso não existia no passado. Verdade. O cara entra lá no banco para trabalhar no caixa, ele faz CPA 20. Tem corretor que tem 20 anos de mercado que não tem CPA 20. É necessário fazer CPA 20? Não, porque o corretor aprendeu de outras formas. Sim. Mas deveria. Deveria, né? Você quer falar de previdência sem saber de mercado financeiro, o que é inflação, o que é juros, o que é Selic, CDI? Não dá certo, não casa, não é possível. E isso é tão certo, Anderson, que a gente estava comentando antes de entrarmos, né? Que muita gente, e eu me incluo nisso lá atrás, não sabe que o IPCA, que é a inflação, não é juros, né? É atualização monetária. Não é rendimento. Não é rendimento. Ele é comparativo com a rentabilidade. O que a gente mais vê hoje é profissionais no mercado fazendo conta para cliente de inflação IPCA futura, como se aquilo fosse, exatamente, como se aquilo fosse juros reais. O médio histórico, exatamente. O que eu perceba, quando as seguradoras, a SUSEP e nós, não queremos subir o sarrafo de conhecimento, a gente dá abertura para os profissionais fazerem isso. Muitos por não entenderem mesmo, e aí alguém ensina, ele não questiona, ele faz o que alguém ensinou. A hora que ele descobre, é natural ele começar a questionar e normalmente ele é repelido do ambiente onde ele está. Né? A gente é do mercado, a gente sabe que é assim que funciona. Só que esse cara vem para o mercado do lado de cá, o que eu chamo de mercado do lado de cá? São pessoas que vendem não só um produto, elas representam várias seguradoras. Quando você representa várias seguradoras, possivelmente, e lógico, isso é tão básico quanto a diversificação. Você tem mais opções, você tem mais chance de atender melhor o problema do cliente. Por que eu falo de problema? O cliente não está nem aí para o produto que você quer oferecer para ele, ele quer a solução para o problema que ele tem. Exatamente. E aí a gente entra em outra seara, que é a discussão se previdência é melhor do que seguro e vice-versa. Eles sempre foram complementares. Você não entendeu o problema do cliente, aí você está discutindo qual produto oferecer, está errado.
Se entendesse o problema, você ia ver que talvez deveriam ser os dois. Sim, sim. 3, às vezes. Nós vamos falar sobre a previdência e o seguro de vida, que eu falo que é o casamento perfeito, né? Nós vamos falar sobre isso para as pessoas entenderem a diferença. Eu percebo que as pessoas, principalmente na questão de aposentadoria, elas nos procuram muito para a previdência, para a aposentadoria. Eu quero me aposentar, deveria ter olhado isso aos 20 anos, já estou lá com 40, 45 anos. As pessoas não entendem todos os benefícios que uma previdência privada pode trazer para ela, no caso até do PGBL, do benefício fiscal. Eu falo que o benefício fiscal pode enriquecer um cliente. E eu percebo que as pessoas querem muita coisa imediatista. Nossa, mas deve para 15 anos, 20 anos. Gente, o tempo vai passar de qualquer forma. Cabe você escolher como que você quer chegar lá na frente. Sim. O que você acha? Vamos falar um pouco sobre benefício fiscal, PGBL, VG, mas o que você acha que as pessoas... outra coisa que elas têm medo, se a seguradora vier falir e tal, parece que, não sei se foi, né, a cultura, do jeito que ela entendeu a previdência privada, né, de uma forma ruim, mas para mim é um produto muito inteligente, vendido de forma inteligente. O que você acha que as pessoas, às vezes, têm um certo receio em fazer uma previdência privada? Primeiro porque é cultural. Vamos pensar, os nossos avós aplicavam o dinheirinho deles para aposentar em Montepios. Isso. Uhum. Todos quebraram. Quem não tem um avô que nunca reclamou de um Montepio... Não teve avô. Não teve avô. Ou avô sem educação financeira, né? Concorda? Então, assim, o mercado de previdência no Brasil, gente, é muito jovem. Sim. É verdade. Ele é do início dos anos 90. É muito jovem. E ainda veio de um momento muito ruim da economia, que a gente vivia em hiperinflação. Uhum. Aí, de repente, tem um ACDC, um corte. Agora vamos virar primeiro mundo. Juro controlado, inflação controlada, tudo muda. Você tem que, do dia para a noite, aprender a conviver com o seu dinheiro parado lá, rendendo um pouquinho só. As pessoas estavam acostumadas a colocar dinheiro em overnight para se proteger da inflação. O que era um overnight? Você guardava o dinheiro hoje para poder comprar o arroz de amanhã, porque de um dia para o outro o saco de arroz dobrava de preço. É verdade. Seu dinheiro também dobrava de preço. Então, as pessoas que têm 50 anos hoje, no meu caso, por exemplo, eu vivi isso na minha adolescência e infância. A formação financeira que eu tive. Que ganhar 20%, 30% num dia era um negócio legal. Mas não, era péssimo, porque eu não entendia de economia. Hoje eu entendo. Aí você passa para economia, como a gente estava Selic um ano atrás, a 2% ao ano. Aquilo era uma anomalia da natureza para o cliente. Ele olhava para eu ganhar só 2%. Aí ele não entende que todo processo de acumulação de recursos depende única e exclusivamente de duas coisas. Tempo, primordialmente. Exato. E sua capacidade de guardar. Que Financeiro. seja R$1 ou 10 mil, sua capacidade de continuar guardando dinheiro no tempo. Previdência te ajuda nas duas formas. Primeiro, você começa a guardar pouquinho, você pode ir mudando no tempo, e ela tem diversos benefícios que a gente vai falar deles aqui, que te ajudam a não tomar prejuízo no meio do caminho com impostos. Já é um ótimo negócio. Segundo, ela te educa. Educa financeiramente. Porque você pode ficar mudando de fundo, de opção de investimento, porque as pessoas mudam de perfil no Brasil como se muda de água com gás e sem gás. Quando o mercado muda de perfil. Quando a bolsa está indo bem, todo mundo é agressivo, quando está indo mal, vira conservador extremista. Então, assim, você tem que entender esse humor do brasileiro, é normal. Meu tio está ganhando mais ali, vou fazer igual ele. Não, quando está indo tudo bem, toda hora você escuta alguém falar que tem alguém ganhando tanto e que ele também quer queria fazer ganhar. A mesma coisa. E é assim, o que a gente fala, planejamento financeiro, cada um tem o seu, por várias questões, né, Anderson? Cada um tem um objetivo diferente, cada um tem uma capacidade de ganho diferente, e aí as pessoas tendem a isso. O que está sendo bom para você, Amália, é bom para mim? Não, nem sempre, aliás, quase nunca é assim, né? Nunca é. Por experiência, eu posso te dizer, todo mundo que copia o outro some no meio do caminho, porque ele fica com vergonha do que ele fez, ele não vai te contar quando ele tomar prejuízo, só te conta enquanto está bom. O dia que toma prejuízo, ele some. De vergonha, inclusive, ou quanto tá bom para ele, né? Perceberam? Então, assim, por experiência, é assim, se a gente puder dar uma dica para as pessoas, por favor. Olhem para o seu perfil e sigam ele à risca.
esquece, né? Ó, eu vou Esquece falar o outra resto. coisa aqui que muita gente não gosta. Os conservadores vencem Os arrojados. muito mais vezes do que os arrojados. A longo prazo, Imbatível. Pode pegar no Brasil aí, você vai ver que renda fixa básica bate bolsa há 10, a 15, a 20 anos a fio. Ah, Anderson, mas se eu souber escolher um papel específico, tá bom. O cara não começou nem a guardar R$ 50, você quer que ele entende de comprar papel na bolsa direto? exatamente. Mas Uhum. você sabe, você vai parar, você vai ter tempo para fazer isso, Não vai gente? acontecer. Cada um na sua Não vai especialidade. Então as pessoas têm que É. entender que o que é bom para o outro, que você disse e é verdade, é Uhum. bom para o outro. Sim. Você deveria fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Primeiro, entende o seu perfil. Uhum. Segundo, escolhe um profissional para te assessorar que quer te assessorar. Isso. Sim, sim. Não é um profissional que quer ficar te vendendo Não produto é só o tempo vender e inteiro, sumir. que Isso. quer, de alguma forma, ganhar dinheiro com transações e produtos com você. Porque você tem vida curta. Uma hora você vai descobrir alguém que faz diferente, você vai falar, pô, Eu, olha o fa- tempo que eu perdi. eu falo Vem que de forma esse é inteligente. um dos maiores desafios meu e da Amália como planejadoras financeiras, é as pessoas entenderem a importância e a necessidade do nosso trabalho como planejadoras financeiras para o cliente, né? Exato. Hoje a maioria das pessoas tem ali, confio no médico, confio no cabeleireiro, mas eles entenderem que um planejador financeiro, por exemplo, é diferente de um gerente de banco, nada contra a profissão gerente de Sim. banco, mas é totalmente diferente, É bem né, diferente. Anderson? Inclusive, as áreas de banco conflitam. Uhum. Conflitam. Você tem a área de varejo de banco, gente, quer vender produto e está tudo certo, não está errado. É um negócio do banco, É o negócio Uhum. deles. Uhum. né? E aquele público que está lá possivelmente não teria acesso a outros tipos de produto que o banco distribui se não fosse ali. Às vezes ele não consegue acessar mercados para comprar produtos e serviços que ele precisa e está tudo certo. Hoje tem mudado, mas não mudou a cultura. Então o cara ainda acha que é no banco que ele acha tudo. Uhum. Ele acha que o banco nunca vai quebrar. A seguradora quebra, o banco não. É. É cultural, totalmente Isso é cultural. Seguradoras no Brasil. A gente está vivendo um momento de acumulação, principalmente Sim. falando de previdência. Está na fase que as pessoas mais guardam dinheiro do que recebem. Sim. Hoje o dinheiro é nomeado no seu CPF. Então você sabe quanto você tem acesso à informação, você Sim. consegue acompanhar, Acompanha controlar, tudo. transferir de entidades a hora que você quiser, seguindo as regras de portabilidade, e por aí vai. Então hoje é muito diferente do passado. No passado você não tinha informação. Você tinha que pessoalmente pegar a informação. Era um monte de papel. Às vezes tinha um Quem cara disse lá que que o que te assinava informaram para o tá certo? cliente. Hã? Quem disse que o que te informaram está certo? Exatamente. Né? A minha mãe participou de um Montepio. Minha mãe Uhum. faleceu o ano passado. Eu lembro dos papéis que tem lá em casa, que eu tenho eles até hoje. Eu olhava para aquilo anotado à caneta, eu falo, pô, isso era o saldo do que ela tinha guardado. Quem disse que isso está certo? Alguém veio aqui e anotou a caneta o valor, eu tenho que confiar que isso está certo, porque não tem nenhum outro lugar para acompanhar e conferir. Hoje não, hoje é tudo online. Em tempo real, né? Em Você tempo acompanha real. tudo. Quando você encontra um erro, é fácil de identificar. Então, hoje É. mudou muito. Sim. Não tenho medo de seguradora quebrar. Isso no Brasil é extremamente difícil de acontecer. Suzep é muito atuante nesse sentido. Ela fiscaliza brutalmente. Isso é bom. Você achar uma seguradora no Brasil hoje que vai ter algum problema financeiro, Suzep antecipa em muito essa avaliação e nos protege em relação a isso. Inclusive, os produtos do banco que os É. clientes adquirem, seja uma previdência, seja um seguro, não é do banco, é de uma seguradora. Estão numa seguradora do banco. Então, assim, o risco que você tem lá é o mesmo que você tem na seguradora. Ah, mas aqui o sócio, vou exemplificar com o Brasil Prev de novo, aqui o sócio é o Banco do Brasil, não muda nada. A Brasil Prev é a Brasil Prev, CNPJ independente, gestão independente, ela tem que seguir critérios que a Suzep pede para ela seguir. Se ela fizer alguma coisa errada, o banco não tem o que fazer, a não ser aportar dinheiro, mas quem disse que vai aportar também? Uhum. É porque existe o fundo e existe o estipulante onde seu dinheiro Exato. está, né? Que é totalmente diferente. Exato. E vamos falar sobre VGBL e PGBL. Vamos. Que eu adoro essa sopinha de letras, que as pessoas acham que é coisa de outro mundo, mas se não fizer bem feita, Se a o gente cliente atrapalha a vida do cliente demais. A gente fala que se o cliente não souber o que é uma VGBL, o que é uma PGBL, ele não sabe nem o que é previdência, né? Exato. E assim, o nome já é ruim. Uhum. PGBL e VGBL. Já é pouco didático. Uhum. Quando você ainda explica o que é o nome,
plano gerador de benefício livre. A pessoa fala, Fica não pior quero. ainda. Ou vida gerador de benefício livre. Ela não quer o mesmo. Concordam? Sim. E a escolha do nome do produto é um facilitador para o produto. Sim. E a gente, infelizmente, em Previdência tem... O primeiro bloqueio já é o nome. Poupança. Poupança é fácil. A palavra poupança, O olha, próprio nome é sugestivo, né? percebeu? É simples. Poupar. Poupar, guardar dinheiro. Tá bom, eu quero. Previdência privada. O que é isso? Você já começa com uma primeira barreira. Por quê? Sim. As pessoas não querem entender o que significam as coisas. O que é um CDB? Você tem que aprofundar para entender o que é um CDB. É a mesma coisa com Previdência. O que eu costumo dizer para as pessoas? Olhe para a Previdência como uma caixinha onde é o único produto do mercado, é o único, exclusivo, só a gente tem. Vê que negócio que eu tenho, nosso, você não né? tem? É nosso. Só PGBL e VGBL tem duas coisas. A possibilidade de mudar o investimento no meio do caminho sem pagar imposto. Não ter o Come Cotas, que para mim entra na mesma casinha que é a questão de imposto. Que é 2 vezes ao ano, né? Exato. E um negócio que é muito legal de PGBL e VGBL, é o único produto financeiro disponível no mercado brasileiro que te ajuda a pagar menos imposto ou até ser isento de pagar imposto. Anderson, mentira, a gente tem LCI e LCA. LCI e LCA já te dão uma rentabilidade X, porque elas não têm imposto. Ótimo. PGBL e VGBL te dão uma rentabilidade X também e te dão um benefício extra, que é um benefício tributário, PGBL principalmente, que a LCI e LCA não te dão, não. Não te dão. Você guardar R$1.000 numa LCI ou numa LCA e guardar R$1.000 em um PGBL, o PGBL já sai ganhando de cara. Sim. Uma coisa muito simples que é o benefício tributário, que a gente vai explicar um pouco para vocês também aqui de forma simples. PGBL é uma despesa dedutível na declaração de imposto de renda. O que acontece quando você Só abrindo um parênteses aqui para as pessoas, acho que elas podem ter curiosidade. Sobre o Come Cotas, que é esse imposto que o governo pega uma rentabilidade antes mesmo de você receber, quanto que é o valor da cobrança e é 2 vezes ao ano? 15%. Mas então ao ano é 30%? Não. É sempre 15% semestralmente. Isso vai mudar para ser um ano só. Mas é sempre 15% sobre o rendimento daquele período. Então, ó, guardei dinheiro em janeiro. Chegou na data de cobrar o Come Cotas, eu vou ver quanto que eu ganhei de rendimento. Vamos imaginar que eu ganhei R$1.000. Eu vou reter uma parte dele de imposto, 15%. Sim. Volta a sobra lá para o meu capital e continua rendendo. Novembro de novo, retém mais 15% sobre o rendimento que eu tiver ganho daquele período que eu tive a última cobrança até novembro. E assim por diante. Qual que é o efeito disso no tempo? Você está ganhando menos rentabilidade sobre o todo porque eu fui tirando uma partezinha. Isso. Previdência não tem esse sofrimento. Ponto. Isso quer dizer que Previdência é muito melhor do que investimento? Talvez não. Depende. Porque vai depender do problema que você está resolvendo. Vai depender da necessidade do cliente, do cenário. Né? Inclusive, só pegando um gancho aqui do que a Amália falou aqui, de você esclarecer pra gente o que é Come Cotas, a gente tá falando muito aqui, gente, vocês que nos assistem, de termos técnicos, né? PGBL, VGBL, Previdência, CDB. Aproveita para lá nos comentários aí, esclarecer dúvidas. Se você não sabe ou não ficou claro aqui para você o que é um PGBL, um VGBL, um Come Cotas, pergunta lá nos comentários que a gente vai responder para vocês. Isso mesmo. Então, voltando ao PGBL, o que o PGBL significa? A mesma coisa que despesa com educação significa, a mesma coisa que despesa com saúde significa, a mesma coisa que pagar pensão significa, para efeito na declaração de imposto de renda. Ele é um redutor da base de cálculo de imposto de renda. Viu como é difícil falar redutor da base de cálculo de imposto de renda? É mais simples explicar o seguinte: você ganha 100 mil. Quando desconta suas despesas dedutíveis, você passa a ganhar para a Receita 80 mil. Sim. Você vai deixar de pagar imposto sobre 20 mil, porque é um desconto que é dado para você, para só depois calcular o imposto de renda. PGBL entra nessa brincadeira com 12% do valor da sua renda. Então, se eu ganho 100 mil, posso guardar 12 mil no PGBL, abatendo do 100, né? Então vai virar 88 mil de cara. Então, sai de pagar imposto sobre 100 mil, cai para 88. Aí você desconta mais INSS,
mais plano de saúde lá e outras despesas médicas. Dependente, que é filho, Sim. quem for seu dependente financeiro. Uhum. Esse é o efeito do PGBL. O tal do benefício fiscal que a gente tanto está falando E aqui, olha né? que legal isso. Você sabe qual o benefício tributário que você vai Você ter. vai ter. Uhum. Ele é simples. Ele é ou 27,5%, ou 22,5%, ou 15%, ou 7,5%. Que ele está diretamente ligado a quanto você ganha de renda tributável, o seu salário, vamos chamar aqui de salário. Independente dele ser CLT, funcionário público. Independente. Se ele contribui para o INSS de alguma forma e optar por fazer a declaração completa, Isso. a conta é muito simples. Quanto que eu ganho de renda por ano? Vou chutar uma renda aqui, 31 mil reais. Com 31 mil reais, posso estar enganado, ele está na alíquota de 15% de imposto de renda. Se ele for fazer um PGBL para ele vai ter uma economia de 15% sobre os valores que ele guardar no PGBL. Se ele ganhar 60 mil, ele está na alíquota de 27,5% de imposto de renda, a alíquota máxima. Se ele for guardar dinheiro no PGBL, ele já ganha de cara 27,5%. Então aí a gente não está falando nem de rendimento. Não. A gente está falando de benefício tributário. Exato. Porque as pessoas acham que todo mundo paga 27,5% de E imposto não de renda. Verdade, é E a alíquota ignorância efetiva, financeira do brasileiro, exatamente. infelizmente. E é a alíquota efetiva que importa. Isso. Só que para efeitos de tributação, a Receita deixa você abater suas despesas dedutíveis da sua maior alíquota. Quais são as despesas dedutíveis? Repete aí para nós. INSS, contribuição para a Previdência Oficial, né? Seja Sim. INSS ou regime próprio de previdência, no caso do funcionalismo público. Sim. Uhum. Dependentes. Cada dependente na sua declaração, você pode abater R$ 2.275, É o valor fixo lá. valor fixo, é a Receita que dá esse número. Sim. Educação, limitada a 3.500 3.550. e alguma coisinha. Você vai ter Previdência com 12%, saúde ilimitado, pensão ilimitado. Eu vejo gente brigando para não pagar pensão, é um ignorante financeiro. Se soubesse o efeito que isso gera para ele mesmo. Exatamente. Nossa, Na isso é uma declaração. informação fantástica. Livro caixa para profissionais da área de saúde. O que é o livro caixa? O livro caixa, você pode lançar despesas dentro do livro caixa que são relativas à sua profissão, à execução da sua profissão. Vou dar um exemplo de um médico cirurgião. Independente dele ser autônomo ou não. Isso independe, é a forma Tá. de tributação dele que vai gerar. Ó, eu vou fazer minha declaração de pessoa física no modelo completo, quero lançar o livro caixa lá, ele pode lançar no livro caixa, tem lá dentro da Receita o que ele pode ou não lançar. E é muita coisa, tá? Sim. Inclusive eu sugiro que correr. A gente vê as pessoas como uma despesa dedutível. É isso, porque elas são. E às vezes a pessoa está fazendo um imposto, uma declaração simplificada, e às vezes é mais interessante e inteligente ela fazer a completa. Exato. E volta Só que batendo quando na ela fala assim, não quero pagar imposto de jeito nenhum, e está fechado essa conversa, e quando você senta e mostra para ela que a realidade dela pode ser diferente, aí o jogo muda a vira. conversa. E a gente volta a bater na tecla. Antes de tomar qualquer decisão, procure por um profissional para te ajudar a entender Tem que ser. aquilo que você está fazendo, se está certo, se está errado, o que precisa ser feito, para que esse benefício fiscal ele seja cada vez num percentual maior, né, para receber ou pagar menos imposto, enfim, e te colocar ou te sugerir um fundo de previdência específico, né? Exato. Aí voltando no que você ia falar, Anderson, dos profissionais da área da saúde. Dono de cartório é o melhor cliente para se trabalhar a previdência que tem no Brasil. E pouquíssimos têm previdência do jeito certo. Porque o dono de cartório, o cartório é representado pelo CPF dele. Uhum. Então imagine todos os pagamentos que ele faz dentro do cartório. Funcionário, aluguel, água, luz, telefone, isso tudo entra como despesa dedutível na declaração de pessoa física dele. Não. Então, olha lá, o cartório faturou 10 milhões no ano. Quando eu converso com o Nossa. dono de cartório, eu pergunto assim, há quantos anos a sua família tem esse cartório? Ah, uns 60. Então, imagino que seja seu avô, que era o primeiro dono do cartório. Se o seu avô tivesse a oportunidade de guardar em PGBL lá na época dele e guardasse até hoje, a sua família já era bilionária. Uhum. Com certeza. E assim, a gente está
Hoje a gente está gravando esse podcast aqui, nós estamos aqui na semana da reta final da declaração de entrega da declaração de imposto de renda, né? E a gente vê muito acontecendo dos clientes entrarem em contato conosco e falar assim, eu estou querendo fazer uma previdência para já bater na minha declaração de imposto de renda. Pós-imposto de renda. E olha só como que a falta de conhecimento, né, é séria. Isso é muito legal. O que é uma declaração de imposto de renda? Vamos lá, vamos por básico. A declaração de imposto de renda é olhar para o retrovisor e dizer o que você deveria ter pago de imposto de renda. Então, ela sempre fecha no ano civil. Sim. Ela começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. O que você tiver que fazer para ter economia de imposto, você tem que fazer de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. A área de saúde, depois que é então, tudo de imediato. Postergue depois que é aquele negócio a tudo área igual de saúde, então, são os que mais pagam imposto no Brasil hoje, proporcionalmente, por não fazerem a coisa certa. Vou explicar uma coisa simples aqui, quem é da área de saúde vai olhar e falar assim, como ele sabe disso? Porque a gente trabalha com a área de saúde. As pessoas trabalham em mais de um emprego, normalmente. Sim. No mínimo 2, vai. Vários, Vocês conhecem algum profissional de saúde que trabalha em um lugar só? É raridade. É meio que raridade. Isso aqui está mais estabilizado. Ele dá aula em mais de um colégio ou mais de uma universidade e é a mesma dinâmica. Como que você é tributado hoje no Brasil? Pela sua renda tributável. Sim. Salário é renda tributável, aluguel é renda tributável e tem outras. Mas vamos falar de salário, que é o mais simples de entender. Eu trabalho em um emprego que eu ganho R$2.000 por mês. Então, isento quase nesse. Sim. Sou isento nesse, não tem nem retenção na fonte. No outro eu ganho 3.000. Tem retenção lá de 15%. Beleza? Vou seguindo o ano inteiro assim. Pagando pouquinho imposto. Não reclamo quando eu estou pagando pouco imposto. Chega em dezembro, fechou o ano. Chega em abril, você tem que fazer declaração até o final de abril, agora até o final de maio, porque postergaram, mas você tem que fazer declaração. As receitas se somam. Independente se uma parcela isenta, a outra não. Quando eu somo os dois, eu vou lá para a alíquota, vou chutar aqui que eu fui para a alíquota de 27,5%. O que acontece na prática? A Receita olha e fala, bonitão, eu retive imposto de você na alíquota de 15%, mas eu deveria ter retido na alíquota de 27,5%. Em cima de tudo. Eu faço o ajuste e te mando uma continha para você pagar de 10 vezes sem juros aí. E o povo reclama, chia, não é? Sim. Se ele tivesse feito um trabalho muito simples no ano anterior, que era guardar 12% do que ele ganhou no ano em um PGBL, essa conta seria infinitamente menor. Sim. E eu brinco, você não tem dinheiro para fazer PGBL, mas todo ano você está pagando um boleto para a Receita. Você só deveria mudar de mentalidade. Mudança de comportamento mais uma vez. É pura mudança de mentalidade. Troca a caixinha, começa a guardar para você. Olha só que legal. Você sabe que ano que vem você vai pagar R$500 por mês, todo mês de imposto, né? Porque você não está fazendo a coisa certa. Começa a guardar esse ano para você. Porque ano que vem esse negócio vai cair para R$150, você já não vai reclamar mais. Isso se não tiver uma restituição, né? Não vou nem falar de restituição. Eu vou falar de restituição. Vamos entrar. Deixa eu falar de restituição, porque esse negócio é engraçado. Quem não gosta de falar que quer receber, né? As pessoas acham que quando elas recebem restituição, elas estão no céu. Eu tenho que te contar uma historinha ruim. Se você está tendo restituição, é porque te cobraram mais do que devia no ano anterior. Só estão te avisando em abril do ano seguinte e vão te devolver até setembro desse ano. Sem juros, inclusive, né? Não romantize, não tem romantize. Tem juros. Você ganha, se eu não me engano, é Selic mais 1. É até bom, é uma boa aplicação. Mas perceba, você podia ter esse dinheiro todo rendendo para você desde o ano passado se você tivesse feito a coisa certa. Isso que eu quis dizer. Você vai esperar 1 ano e 9 meses para receber um dinheiro que é seu por direito, porque te cobraram a mais, só porque você não sabe que restituição é só devolução do que você pagou a mais. Sim. Isso não deveria ter saído do seu bolso. Isso se você tiver com um bom contador e esse contador fez a declaração correta, porque muitas das vezes você teria uma restituição ainda maior. Ainda maior. Mas é o que eu falo, as pessoas deveriam conhecer, pelo menos entender e fazer a sua própria declaração, né, Anderson? Eu acho que é o mínimo. O dia que eu aprendi isso, eu mudei de patamar como consultor de previdência. Eu acho que é o mínimo. A minha história com previdência, no nível que eu estou hoje, mudou quando eu entendi o que era uma declaração de imposto de renda.
Se acha difícil entender a declaração de imposto de renda, gente? É muito simples. É super simples. As pessoas... A diferença entre fazer a declaração completa e a simplificada é o nível de despesas dedutíveis que você tem. Sim. Por isso que eu digo que o meu cliente, eu olho para ele e falo assim, tem mais despesa dedutível aí que você está esquecendo, quer ver? Tanto é que sua declaração pode mudar de um ano para o outro. Sim. Você veio fazendo simplificada a vida inteira, muda para completa. Ou você veio fazendo a completa a vida inteira e muda para simplificada. Por que isso acontece? Porque suas despesas dedutíveis ou diminuíram ou aumentaram, é só isso. É aí que entra a questão do benefício fiscal, porque entra também na forma de declarar. Então, eu faço esse acompanhamento com os meus clientes, os que já possuem a previdência privada, principalmente os que têm o PGBL, todo final de ano, toda época de imposto de renda, eles me mandam a declaração para a gente já ir ajustando e final do ano a gente faz aquele em dezembro, aquele aporte para fechar. Tem que ser feito porque muda. Então as pessoas têm que entender essa dinâmica, porque elas lembram de pedir o recibo do médico, recibo do dentista, e entender que despesa entra ou não na declaração, porque isso é economia na veia. E a conta é simples. É simples. Quando o médico te dá um recibo de R$1.000, você economizou R$275 nessa brincadeira. E aí que entra a questão, as pessoas falam assim, eu prefiro que o médico me dê o desconto, ou o profissional me dê o desconto por não emitir nota, do que eu pegar a nota fiscal e pagar um pouco mais caro. Se ele te der 27,5% de economia, tudo bem. De desconto, ótimo. Se você for uma pessoa que paga 27,5% de imposto de renda, que paga não, deixa eu retratar, que está na alíquota de 27,5%. Se você tiver na alíquota de 15% e ele te der o desconto de 15%, beleza, com elas por elas. Eu duvido que ele vai te dar 27,5% de desconto. Aprendam qual alíquota efetiva que você está e peça esse desconto. Aí tudo bem. Aí você não precisa pegar o recibo não, ganhou o desconto equivalente no ato, não vai nem precisar de declaração para te devolver, melhor ter o desconto, beleza. Já é um entendimento de riqueza, percebeu? Sim. Até essa questão do PGBL. Como que o PGBL pode ajudar as pessoas a enriquecer? Aquela questão, aquela conta que a gente faz. E eu sei que tem que ter um pouco de disciplina nisso. Você chegou lá, fez sua declaração de imposto de renda, teve aquele benefício fiscal, reaplica aquele benefício fiscal que você teve. É assim, ó. Que lá na frente isso vai fazer diferença. Quando você faz um PGBL, ele vai te devolver exatamente em cima do valor que você contribuiu no ano seguinte, o desconto de imposto referente à alíquota que você paga, né? O 27,5%, o 22,5%, o 15%, ou 7,5%. Só que o que acontece? Isso está poluído junto com as demais despesas dedutíveis, concorda? Sim. Então vem a declaração do ano seguinte. Já aconteceu de cliente meu investir 12% no PGBL e não ter restituição, porque a restituição não tem relação com fazer ou não PGBL. Sim. A restituição tem a ver com quanto que teve de retenção de imposto na fonte e que depois, no ajuste, vai dizer, nossa, mesmo ele colocando tantas despesas dedutíveis, ele pagou mais imposto do que deveria. Às vezes você não vai ter restituição. Isso não quer dizer que você não teve o benefício tributário, que são coisas distintas. Porque teve. Teve. Reduziu. Porque sem ele você ia pagar imposto. Mais, isso. Só porque você não teve restituição não quer dizer que você não está tendo economia. As pessoas não entendem isso, tá? Tem cliente que fala assim, eu fiz PGBL e não tive restituição. Aí eu tenho que voltar lá e explicar de novo. Aí você mostra com e sem. Isso, eu tenho que voltar lá e explicar. Mas aí a gente volta na mesma questão. Cada um tem uma necessidade e a gente precisa profundamente entender. Na nossa mentoria, nós temos lá etapas, né, de assuntos distintos. Então, a gente fala sobre proteção, sobre organização, reserva, investimento. Ok. Quando a gente vai falar com o cliente sobre previdência, o cliente normalmente ele vem com aquela expectativa, né? Opa, peraí, vou guardar dinheiro e tá certo, e de fato é. Mas quando a gente entra nesse assunto tão profundo como a gente está falando aqui, e principalmente quando a gente fala dessa questão do benefício fiscal, onde a maioria das vezes a gente consegue visualizar e mostrar para o cliente que tem dinheiro dele indo pro ralo ali, Anderson, você sabe, né? É isso que enriquece. Finalizando, só para ilustrar o que a gente está dizendo de enriquecer. Imagine o seguinte, você guarda R$1.000 todo mês na poupança. Sim. Ganho com esse dinheirinho que você está poupando por ano, 6,17% ao ano. Vou usar esse parâmetro da poupança. Beleza? Se você tivesse a oportunidade de guardar esses mesmos R$1.000 em um PGBL, a cada R$1.000 que você guardar, se você tiver na alíquota de 27,5%, você está ganhando R$275 de economia em impostos a pagar.
Que para mim é o mesmo efeito de dizer, você ficou R$275 mais rico. Isso. Uhum. Só que você tem que ter uma disciplina e uma pessoa importantíssima para te ajudar a fazer isso, que somos nós profissionais, de mostrar o seguinte, ano que vem, no dia que cair a sua restituição de imposto de renda na sua conta, nós vamos pegar aquele dinheiro e... Eu falo, as pessoas às vezes acham que o PGBL, por ele, lá na frente, se for sacar, você vai pegar o imposto de renda em cima de tudo que contribuiu e rendeu, mas não vai valer a pena porque lá na frente vai pegar isso, mais aquilo, e o VGBL somente do que rendeu. Só que o que você ganhou nesse tempo todo que você colocou dinheiro ali é muito maior do que quando você for resgatar lá na frente. Porque a conta das pessoas é uma conta tupiniquim. Quanto que eu guardei em PGBL em 10 anos? Guardei 100 mil. Sim. Quanto que eu guardei em VGBL? Os mesmos 100 mil. Quanto que eu ganhei de rendimento nesse período? Vamos imaginar que dobrou de tamanho. Virou 200 mil no PGBL, virou 200 mil no P. Sim. Na hora de resgatar, eu vou pagar imposto no PGBL sobre 200 mil. No VGBL eu vou pagar sobre 100 mil, que é o que eu ganhei nesse período de rendimento. Quando você olha o resgate líquido, qualquer pessoa escolheria VGBL, porque vai ter mais dinheiro líquido sobrando. Só que essa conta é muito, muito, muito básica. A conta correta é, tá bom, durante os 10 anos, quando você guardou 100 mil, quanto de dinheiro o PGBL te sobrou todos os anos a título de restituição de imposto de renda? Que você comprou pizza, viajou, trocou de carro, pagou um seguro, fez um corte de cabelo mais legal, fez um tratamento de pele, isso você não coloca na conta. Replicou. E um outro detalhe, o PGBL tem que fazer o cálculo lá que ele justifica o cliente pagar. Até me corrija se eu estiver errado, os 12% tá? Até os 12%, porque a partir dali já vamos bitributado, não faça nunca. 12% faça no máximo somente. 12%. Então, qual que é a conta que a gente tem que fazer? Durante esse período, quanto que cada produto gerou de riqueza? Quando você olha para o efeito riqueza, você entende que o PGBL é o melhor produto de previdência disparado. Sim. Anderson, mas não serve para todo mundo. Para todo mundo que servir, é o melhor produto para guardar 12% da renda dele, eu provo. Represente um produto financeiro melhor. Simples assim. Voltamos no individual, né? Eu atendi um médico ano passado que ele pagou 14.700 de imposto de renda em 2021. Ele, esse ano, fez a declaração, restituiu R$ 937 com o PGBL. Ele tinha 3 previdências VGBL em bancos diferentes, em seguradoras diferentes. Além de não pagar, ainda restituiu. Além de não pagar os 15%, assim. Que já é uma parte do que ele paga na Previdência dentro do ano. É um assunto muito profundo, né, Anderson? Tem que fazer do jeito certo. As pessoas têm que entender o seguinte, nós, como profissionais qualificados, te entregamos a solução necessária. Sim. Se você não seguir a solução, você não vai ter o mesmo resultado que a solução te presta. Então, assim, você tem que entender que você tem que seguir o que eu estou te dizendo para fazer, porque eu estou te comprovando o que vai acontecer. Comprovando. Ele faz. Ô Anderson, se a gente se deixar, a gente vai ficar falando aqui 2, 3 horas sobre benefício de previdência privada, sobre o que é uma, o que é outra, né? Mas, para a gente fechar aqui, um assunto que é muito polêmico, inclusive, né, nesse meio aí de nós planejadores financeiros, corretores, enfim. Fala pra gente um pouquinho da importância e da diferença ao mesmo tempo, né, de um seguro de vida e uma previdência privada, que hoje é muito conhecido no mercado, o seguro de vida resgatável, né? Que sim tem os seus benefícios também, mas hoje ainda muita gente compra um seguro de vida resgatável como uma previdência privada, enfim. Fala pra gente um pouquinho sobre o seguro versus previdência, a importância de um e a importância de outro. O que eu priorizo nas minhas consultorias é que dinheiro não aceita desaforo. Nossa, essa frase se eu usar o dinheiro do cliente sempre. do jeito errado, a solução em algum momento vai ser questionada, com razão, porque vai ter uma justificativa financeira para não fazê-la ou não tê-la feito. E quando eu olho para um seguro com possibilidade de resgate, comparado com previdência, mais um seguro tradicional, que é o que a turma fala, não, o seguro tradicional vai crescer tanto o valor do seguro que chega uma hora que você não consegue pagar. Sim. Dizem isso. Já fez a conta? Não. Colocou na planilha para o cliente ver se é isso mesmo? Comparou?
Então, é só o uso do dinheiro no tempo. Uhum. Eu sempre comparo os dois e mostro para o cliente, olha, eu acho que esse é mais eficiente porque você vai ter 2 oportunidades, proteção dupla. Isso. O que é melhor ter? Um seguro apenas, que se você precisar usar o resgate dele, você perde o seguro. Uhum. A solução é essa do seguro resgatável. Se te der uma dor de barriga no meio do caminho, E as pessoas resgatam. você precisar do dinheiro, você vai resgatar e vai perder a cobertura de seguro. Se for um acordo claro, transparente, não tem problema, você decidiu fazer desse jeito. Sim. Eu não gosto dessa solução para ninguém, porque todos nós vamos morrer, não sabemos quando. Eu prefiro ter a composição dos dois. Será que não seria melhor você ter um seguro que sim, ele vai ficando mais caro com o tempo, mas a sua necessidade de capital vai diminuindo. Diminui. Depois que você pagou antecipado, meu amigo, faz sentido você diminuir o capital que você já pagou? Ou talvez um seguro temporário que não tenha a reserva, Que né? seja. Por mais que você não queira fazer isso, você escolheu um temporário, acabou seu seguro, acabou a proteção. E se você descobrir que naquele momento você está numa situação de vida que não é a mesma que você estava quando você decidiu comprar, e a vida muda drasticamente. Muda. Quando você está saudável, cheio de dinheiro no bolso, você acha que nada vai acontecer na sua vida. O dia que você está desempregado, doente, ou com alguém doente na sua família, você vai agradecer por alguém ter te dito, contrate alguma coisa que só você pode cancelar. Nenhum cliente que teve um sinistro reclamou de seguro. Né? Não reclama. Aliás, o esse casamento. assunto, né, do seguro de vida é um assunto para um outro, Vale um né, podcast só disso. E Verdade. outra. E imagine o cliente que no momento que ele mais precisou, ele tinha 2 opções para Nossa. decidir o que fazer. Uhum. Ele viu que o Eu planejamento prefiro ter foi 2 bem proteções do que uma. Pelo mesmo preço, se custou o mesmo valor feito. em dinheiro, Exatamente. eu prefiro ter 2 do que uma. Não sei se vocês preferem. Preferem andar com o carro com ou sem step? Uhum. Pelo Eu mesmo sempre- preço. Eu Né? penso dessa forma. Eu acho que o casamento perfeito é um seguro de vida e uma previdência privada. Isso. E só para fechar, para a turma Sim. que gosta mais do resgatável, não achar que é puxando sardinha para um para outro, é conta matemática. Desde que eu use o mesmo valor que a pessoa gastaria com um produto Sim. para sugerir a outra solução, está feita a comparação. A comparação que tem que ser feita é essa. Quanto você vai gastar para comprar um resgatável em 10 anos? 100 mil. Então, eu vou arrumar uma solução para você que você vai gastar 100 mil, só que em 50 anos, Sim. para ter a mesma proteção. Certo. E tem que ser a mesma, não vale ser menos. E dá para fazer, Dá pra fazer. e dá é só pra fazer. comparar que as pessoas vão achar a solução. Gente, se deixar, a gente fica aqui conversando a tarde É, toda, porque né? um assunto vai puxando o outro, né? Como a gente disse, a gente entrou nesse assunto que é polêmico, mas muito necessário, que é do seguro de vida. Claro, a gente se compromete a ter um próximo episódio falando especificamente sobre isso, mas agradecer a você, Anderson, agradeço a pela oportunidade. parceria, né? De estar conosco, disposto, inclusive, né? né? Nas reuniões, juntamente com os clientes, e por essas informações ricas aqui. Quer deixar aí o seu Instagram, os seus O contatos? Instagram é o @sobreprevidência. Quem gostar de previdência, entra lá, tem um monte de coisa que eu posto. Ele não é um Instagram hiperativo, né, como Aham. deveria ser, cheio de informação todo dia, porque, desculpa, eu não tenho tempo. Sim. Eu faço do jeito que eu Instagram é a posso. terceira profissão nossa. É a né? nossa terceira profissão. Além do @sobreprevidência, eu tenho um treinamento que chama Academia da Previdência Privada, Uhum. que a gente esporadicamente abre turmas à medida que as pessoas vão pedindo, que eu faço com um prazer absurdo, porque eu tenho certeza que as pessoas que passam por lá olham para a Previdência completamente diferente do Sim. que elas olharam a vida inteira. Uhum. Isso eu não tenho dúvida, porque eu já treinei mais de, sei lá, Eu já te mais de falei 1000 isso várias corretores. vezes, viu? Sim. A gente nada contra o fluxo, a gente Sim. fala de Previdência de uma forma muito diferente, né? Sim. Eu brinco assim, eu não vendo Previdência perguntando sua declaração. A maioria me questiona como. Sim. Mas acho que o mercado foi ensinado a Foi fazer ensinado dessa a fazer forma. do jeito- Existe a forma inteligente, né? Do de jeito vender. indireto, do jeito É. mais simples. Exatamente. A forma que eu trabalho não é essa, o método que eu uso não é esse, é um método matemático, não é um método. É só fazer o eu curso acho. com você que vai entender. Se quiser, tá lá. E o curso está todo no Instagram. Na verdade, tudo que eu ensino no curso, eu coloco Tem vídeos muito lá. conteúdo lá bacana. Então, assim, muito. se tiver interesse de assistir, vai aprender. Se quiser fazer o curso também, fica. Só que tem que esperar, porque eu não sei quando eu abro a próxima turma. Não abro turmas assim de forma recorrente, mas é isso. Mas é isso. Te agradecer mais uma vez pela parceria. Agradecer a Icatu Seguros hoje, né? Que foi nossa patrocinadora oficial aqui do Tintim pra podcast. Icatu, né? Vamos lá. Tintim.
É a nossa seguradora oficial em relação também à nossa previdência privada, que a gente indica aos nossos clientes. Quem tiver dúvida, quiser conhecer mais sobre o Andes, os amigos do mercado aí, a gente super indica. Até a próxima, foi um prazer falar com vocês aqui hoje. Espero que as pessoas, vim de verde com esperança que as pessoas se planejam financeiramente para que tenham aposentadoria tranquila e com qualidade. Comentem, curtem e compartilhem. Se inscrevam no nosso canal do YouTube também. Até logo.